Olá, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades. Na aula de hoje nós vamos fazer português, vamos fazer a correção da página 35 a 39 e vou explicar as próximas lições. Na aula da semana passada, lá na página 34, nós lemos o conto etiológico da princesa, o fogo e a chuva, onde o fogo e a chuva pediram a mão da princesa em casamento. E a princesa casou com a chuva. E desde então, desde aquele grande dia, surgiu então a grande inimizade entre o fogo e a chuva, né? Que os contos etiológicos, eles dão explicações para os acontecimentos. Na questão 1, na frase de abertura do conto são introduzidas duas personagens, um rei que tinha uma filha muito bonita. Releia o parágrafo e retira 3 palavras ou expressões que se referem à filha do rei. Então, lá no primeiro parágrafo, nós temos: conta-se que havia um rei que tinha uma filha muito bonita, e, passando os anos, ela ia ficando cada vez mais bela. As pessoas das aldeias do reino estavam convencidas de que era a moça mais bonita do mundo. Eram muitos os que queriam casar com a princesa, mas os primeiros que haviam feito o pedido foram o fogo e a chuva. A gente pode ver aqui quais palavras que se referem à princesa, né? Bonita, bela e a palavra princesa. Na número 2, na frase de fechamento do primeiro parágrafo são introduzidos duas personagens, o fogo e a chuva. Como o leitor toma conhecimento de que os dois pretendentes são rivais só por esta frase. Então, na frase de fechamento do último parágrafo, nós estamos aqui, ó, né, do primeiro parágrafo, frase de fechamento. Eram muitos os que queriam se casar com a princesa, mas os primeiros que haviam feito o pedido, quem? O fogo e a chuva, então eles queriam se casar com a princesa. Na página 36, nós podemos ver que tem lá a lição: releia o segundo e terceiro parágrafo, nos quais o leitor toma conhecimento da razão de haver 2 pretendentes à mão da princesa. Lembra deste quadro? Nós vimos lá na semana passada, né? Então, primeiro pede para a gente destacar o marcador temporal. O marcador temporal, eu dei o exemplo, é o marcador de tempo. Então, um dia, no primeiro parágrafo, e naquele mesmo dia, no segundo parágrafo. Já no segundo quadrinho, quem foi ver quem? A chuva foi ver escondida a princesa no segundo parágrafo e o fogo foi ver o rei. Quem pediu o que a quem? A chuva pediu a mão da princesa em casamento. O fogo pediu ao rei a mão da princesa em casamento. Como a ideia foi avaliada, a princesa achou uma boa ideia, o rei achou uma boa ideia. Na página 37, nós temos o segundo e terceiro parágrafo termina em uma frase organizada da mesma maneira. Portanto, a princesa aceitou a proposta, portanto, o rei aceitou a proposta. Quais das palavras ou expressões abaixo poderiam substituir? A gente poderia colocar por isso e assim sendo. Se você estivesse recontando essa história, qual palavra ou expressão você teria escolhido? Uma resposta pessoal, tá? Localize outras passagens do conto em que o autor faz uso do paralelismo. Lembra das ideias paralelas, as ideias parecidas? Se você colocou as frases que têm ideias uma parecida com a outra, que estavam no parágrafo e no outro, não tem problema, não precisa ser a que eu vou dizer, que poderia ser, né? O casamento comigo perguntou o fogo. O casamento comigo perguntou a chuva. Mas tem vários outros, tá bom? Lá na 7, para não descumprir as promessas, como o rei resolveu o problema com os 2 pretendentes? Ele organizou uma corrida, né? Ele organizou uma competição, quem vencesse se casaria com a filha. Por que você acha que, independente do resultado da corrida, a princesa se casaria com a chuva? Porque ela gostaria de honrar a palavra dela, né? Então, ela prometeu e ela, então, gosta de cumprir aquilo que ela promete. A página 39, nós corrigiremos na volta, tá bom? Beijinho.